Olá! Vamos falar sobre um tema muito importante, o rascunho. Aqui é a Janusa e o assunto que eu trouxe para conversarmos hoje é a respeito da importância de escrever rascunho. A importância do rascunho no processo de escrita de um livro, de uma história. Então, por que é tão importante, antes de começar a escrever o livro, preparar o rascunho? Muito simples, você precisa que os seus personagens, o cenário, o tempo sejam muito bem delimitados. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, você vai colocar como se fosse um esqueleto da sua história. Tipo, a sua história vai tratar a respeito de uma investigação do desaparecimento de uma pessoa, ok? Então, quem é essa pessoa que desapareceu? É um exemplo. Então você vai pensar nesse personagem principal. Quais as características desse personagem? Então você precisa pensar em todo esse personagem. Ele precisa ser uma pessoa o mais real possível. Então você vai colocar o nome, o apelido, a idade, a formação, a altura, cor da pele, cabelo, olhos, nariz, se ele tem alguma característica marcante física, e depois as questões, né, as características psicológicas, emocionais, né, o núcleo familiar desse personagem, pai, mãe estão vivos ou não, moram com ele ou não, tem irmãos, as idades, qual é a história de vida desse personagem. Então, mesmo que você não vá usar todos esses elementos na sua história, é importante você, como criador desse personagem, desse cenário, você precisa saber de todo esse contexto que envolve o personagem. E fora o personagem principal, existem os personagens de primeira linha, os personagens que estão em torno desse personagem principal. No caso, né, como eu mencionei, seriam os pais, irmãos, namorada, colegas de trabalho, se for, né, em idade escolar, colegas da escola ou universidade. Então você precisa pensar em todas essas pessoas que estão ligadas ao personagem. Quem são essas pessoas? Qual os hábitos dessas pessoas, né? Do que elas gostam, do que elas não gostam, se tem cachorro, se não tem, se gosta de gato, se não gosta, prato principal, mania, enfim. Você precisa pensar em todos os detalhes do personagem, não só do personagem principal, mas de todos os personagens envolvidos na história. Todos os personagens precisam ser pessoas reais, ainda que fictícias. Outra questão importante que você precisa colocar, e que às vezes assim algumas pessoas não dão importância para isso, manter um arquivo com todas essas informações. Porque eu li um livro que a história tinha como pano de fundo a universidade, certo? Então 90% dos eventos aconteciam nos corredores da universidade. A personagem principal tinha uma professora que era muito importante na história dela. E o nome dessa professora era lá, tinha o nome. Então, mais à frente, essa professora foi mencionada com outro nome. Então, é um erro muito bobo, mas que aconteceu. E quando você tem um rascunho com os nomes dos personagens, isso você pode evitar esse tipo de erro de continuidade. Outra coisa importante, né, que você coloca nesse rascunho é o cenário. Qual o cenário de pano de fundo? É uma universidade? É a casa do personagem? É o local de trabalho dele? É a rua? Existe um cenário que é predominante na história. Então esse cenário precisa ser muito bem pensado. É um cenário real? Existe esse lugar? Se ele existe, você precisa descrevê-lo fidedignamente. Se ele não existe, você precisa criá-lo e pensar em todos os detalhes dele.
Por exemplo, se for uma universidade fictícia, então você tem que pensar em toda a estrutura física dessa instituição e também os pormenores, né? Os cursos que são oferecidos nessa universidade, qual a filosofia dessa universidade, como que ela funciona, mesmo que você não use essas coisas na história, tá? É importante que esse local seja real, ainda que fictício. O cenário, ele não é apenas o local em que a pessoa está. Casa, trabalho, a faculdade se faz, né? Faculdade, mas também a cidade, o estado. Vamos supor que a sua história seja ambientada numa cidade do interior do Nordeste. Então você precisa conhecer esse lugar, você precisa saber o clima, os pontos turísticos, como que a cidade funciona, se ela tem festejos, um calendário de festejos, porque todas essas questões também podem ser usadas na história. Você pode se fazer valer destas questões de festas, né, da cultura local, para compor o cenário da sua história. Tá? Isso precisa ser muito bem delimitado, porque quando a história é contada, o leitor precisa sentir esse tom de verdade na história, tá? Então é importante você definir muito bem os personagem principal, os personagens diretamente envolvidos ao personagem principal, os personagens secundários, todos eles precisam ter uma história que faça com que eles sejam reais, certo? Depois o cenário e, por último, o tempo. Ele pode ser pensado de duas formas: o tempo decorrido, o tempo em que a sua história vai demorar para passar, que recorte de vida, né? Qual é o recorte que você está fazendo da vida desse personagem? Se é desde a infância, se vai pegar já a fase adulta, o tempo que vai levar para contar a história, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos. E também as datas que você vai marcar para contar a sua história. Então, eu sugiro que você coloque um calendário para que você não se perca no tempo. Então, você vai colocar os feriados, você vai colocar o aniversário do personagem. Então, você vai fazer essa marcação. E se for 10 anos, 15 anos, vai ter saltos no tempo. Então, é muito importante que você tenha um calendário para que as datas possam ficar, né, coerentes. Outra coisa importante para ser observada por exemplo, a data em que a história está situada, né? Década de 80, década de 90, tempos modernos. E vamos supor que você faça um livro, uma história de época. Então você vai precisar fazer uma pesquisa. Vamos supor que a sua história passe na década de 1920. Então é importante você fazer uma pesquisa para entender como que as pessoas, né, se vestiam, qual era o pensamento da época, né? Porque vai soar estranho uma pessoa da década de 20 com ações afirmativas, com falas que são mais possíveis no período de hoje. Não quer dizer que essas falas não existiam naquele tempo. Eu vou dar um exemplo, né, da luta feminista. Vamos supor, em 1920, haviam pessoas defendendo os direitos da mulher? Havia. Só que havia também uma resistência muito mais forte do que existe hoje. Então, você precisa observar isso. Inclusive, na década de 1920, né, no Brasil, as mulheres passaram a ter direito ao voto. Então, imagina, você não pode cometer gafes, né? Colocar situações em 1920 que não cabiam naquela época. Faça uma pesquisa, pense em todos esses detalhes que são importantes para que a sua história possa estar o mais próxima do real. As melhores histórias são aquelas
que o leitor chega a pensar que aquele personagem existiu, né? Eu até cheguei a ver esses dias nas redes sociais as pessoas se admirando porque Sherlock Holmes não existe, né? Não existe no mundo real, ele existe no mundo ficcional. Então, mas por quê? Porque ele é um personagem que as características são muito bem construídas, muito bem delimitadas, as suas falas se adequam ao tempo em que ele viveu. Então, tudo isso faz com que o personagem seja muito real, muito fácil, né, do leitor aceitar, receber, acolher esse personagem e por consequência, recebendo bem a história. Então, gente, todas essas questões são muito importantes e você precisa colocar num rascunho. Esse seu rascunho precisa ter todos esses detalhes que você vai lançar mão durante o período da escrita. São muito importantes para que a sua história fique o mais próximo do real. Espero que vocês tenham gostado e continue acessando para mais dicas, mais informações, mais esclarecimentos de dúvidas para você, escritor, que está começando essa jornada de escrever o seu livro. Eu espero por você no próximo vídeo do Diálogo com a Revisora. Se inscreva, compartilhe. Espero você. Até lá!